Bom, pessoal, esse vídeo originalmente seria feito no lugar do último vídeo, mas aí eu pensei um bocado, eu falei assim, algumas pessoas vão achar que eu estou provocando ou que eu estou querendo criar polêmica, e na verdade não é nada disso, porque eu pensei em passar minha experiência pessoal, nada mais que isso. E aí resolvi não fazer esse vídeo para que ninguém pense que eu estivesse querendo fazer polêmica de graça e tal. E aí meu grande amigo Daniel Negri, sempre ele, é incrível, eu e Daniel, nós temos uma sintonia fina no que tange a lâmina, em termos de pensamento, de ideias, o que a gente acha sobre lâminas e o uso delas. E temos também, interessantemente, apesar da diferença de idade, porque o Daniel é bem mais novo que eu, mora em outro país e tal, mas acho que pelo fato da nossa criação mais tradicional, nós temos muito em comum também em questão de valores mais tradicionais, principalmente questão de família. Então, às vezes, eu me impressiono com como nós pensamos de forma bem alinhada sobre muitas coisas. Em lâminas, então, esse alinhamento se não for perfeito, é praticamente perfeito. E aí ele fez um comentário na seção de comentários do último vídeo, que aí eu não resisti, eu tive que falar, cara, eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas desisti de fazer porque poderia gerar polêmica. Ele falou assim, não, isso eu vejo dia a dia, sempre quando é o natural desse tema gerar polêmica, porque é a realidade. E o que é? É sobre as famosas facas de sobrevivência, tá? O que eu quero dizer? Eu tenho aqui alguns exemplares de faca. Aqui nossa, como foi? Gente, sem brincadeira, depois da Covid, minha memória sempre foi excelente, exceto para datas. Essa nunca foi boa. Mas depois da Covid, eu me esqueço de nomes, de termos, é uma coisa divertida. Mas essa aqui é uma Votan em aço 52-100. Essa porção que os amigos estão vendo mais polida aqui na guarda, a guarda eu alterei, eu cortei a guarda em cima. Essa lâmina veio para mim um blank perfeito da Votan. Ela foi até testada, tem duas marquinhas de indentação aqui, no vídeo não vai dar para ver, mas tem uma aqui e outra aqui, tá? Ela tem 58 de dureza RC, mas ela veio um blank, inclusive na região do fio a espessura era, salvo engano, 3 milímetros, não sei, não existia fio, tá? Eu dei esse formato para ela. Ela tem 6,6 de espessura máxima na espinha, mas a espessura máxima dela não é na espinha. A espessura máxima dela está mais ou menos em torno daqui. Ela é um full convex daqui para baixo e um convex daqui para cima. Então ela forma o chamado apple seed, ou semente de maçã. O paquímetro travado a 1 milímetro só entra 2 milímetros no fio dela. Eu fiz essa faca, ou eu fiz a geometria dessa faca, porque ela obviamente é uma faca forjada por estampa, né, de prensa de alta pressão, para que ela fosse uma faca para ser abusada, coisa que eu não faço de faca minha, uma faca para tomar porrada. Então eu não ia dar habilidade de corte para essa faca. Ela corta muito bem, isso não resta dúvida, tá? Ela tem uns dentinhos aqui, mas eu não me preocupo em tirar esses dentinhos, porque eles não atrapalham a funcionalidade da faca, tá? Mas eu fiz ela para ser uma faca para funcionar como pé de cabra afiado mesmo.
Mas como tem um ligeiro desbaste ali, e ela trabalha, é uma das minhas pouquíssimas, acho que é uma ou duas facas, são uma ou duas facas minhas que trabalham com 20 graus de cada lado de microfio. Porque é para aguentar pancada, e ela aguenta, né? Não vai deformar a região do fio, não vai fraturar? Não, não é que eu não posso dizer que ela não vá fraturar. Ela dificilmente fraturaria fazendo batoning, shopping, forçando alguma coisa, mesmo com o fio, tá? Então ela seria uma típica faca de sobrevivência. Deve ter uns 19 centímetros desde aqui da guarda até a ponta da lâmina e pesa umas 460 gramas, tá? Aqui uma outra que seria facilmente considerada uma faca de sobrevivência para a maioria das pessoas. Uma Condor Rodin, máximo de 4,75 milímetros de espessura na espinha, mas ela vai fazendo um distal taper, tá? Inclusive, a ponta da Rodin é mais robusta do que a ponta que eu deixei na Votan, tá? Os amigos podem ver ali. Ela é um pouco mais robusta, ou seja, essa aqui, se eu cravar alguma coisa e ficar cravado só isso aqui, é pouca alavanca, mas se eu fizer, existe uma possibilidade maior dela fraturar do que a dessa daqui, tá? Cabo em polietileno, né? É polietileno ou polietileno, eu acho. Isso aqui é praticamente indestrutível. Também, essa aqui tá com fio de 15 graus de cada lado, mesmo sendo uma faca para abusar, tá? Também 58 de dureza, aço 1075, tá? Então essas duas facas facilmente seriam consideradas, ou são consideradas, facas de sobrevivência. Cabral, o que essa Kershaw 1082 está fazendo aí? É uma faca com desbaste rolo, tá? Essa daqui é um full flat, mas tipo tronco de trapézio, tá? Ou um trapézio, perdão, tronco de pirâmide, um trapézio, com a região do fio aumentado, o desbaste e convexo. Então é muito resistente. Essa aqui não, essa aqui é um rolo com desbaste que eu acentuei passando na pedra a região do fio e da espinha, então esse rolo está zerado, tá? Em aço 13C, em aço 14C 28N, 61 de dureza, tá? Uma habilidade de corte fora do comum. Todo mundo que olhar isso aqui vai falar, bom, as duas são lâminas de sobrevivência, essa aí é uma lâminazinha para cortar coisinha e tal, tá? Essa, gente, é a visão corrente de lâmina de sobrevivência ou faca de sobrevivência. Já que estamos falando sobre faca, vamos ser mais específicos, faca de sobrevivência. Pois bem, eu gostaria de chamar a atenção dos amigos para alguns detalhezinhos, tá? Essa aqui pesa 280 gramas, 460 gramas, essa aqui 80 gramas. Pois bem, vamos lá onde eu quero chegar. A maioria das pessoas, gente, com todo respeito, tá? Não estou querendo desdizer ninguém, nem desmerecer ninguém. Mas a maioria das pessoas idealizam ou fantasiam uma situação de sobrevivência, né? Ou seja, com uma faca dessa daqui, eles vão construir um abrigo que pode ser feito até de torinha, porque uma faca dessa aqui, para cortar uma árvore com DAP de 15 centímetros, o que é DAP, Cabral? DAP é uma sigla que significa abreviatura de diâmetro na altura do peito. Ou seja, na altura do peito de um homem adulto, né, normalmente 1,70 m, 1,80 m e tal, de altura máxima do homem, ou seja, na altura do peito ele teria 1,40 m, 1,50 m, né? Seria o diâmetro dessa árvore, ou seja, 15 centímetros, então seria uma árvore assim,
essa faca aqui corta, entre aspas, fazendo chopping ou batone, tranquilamente uma árvore assim. Tranquilamente, o que eu digo, ela suporta o esforço para isso. Você vai ter que fazer bastante, dependendo da dureza da madeira, bastante chopping ou bastante batone, mas ela corta. Para você fazer uma cama suspensa, se você quiser fazer uma jangada, ela faz, tranquilo. Essa daqui faz uma cama suspensa, faz um monte de armadilha para você. Essa daqui eu confesso para os amigos que pelo peso, tamanho, mesmo você podendo fazer a pega enforcada nela, dá para fazer trabalho de entalhe, tá? Dá para fazer sim e tal, mas não é a melhor coisa do mundo não, tá? A daqui não, a daqui como é uma lâmina menor e mais leve, tem um choilzinho aqui também que você consegue fazer isso e tal, para pegar animais e tal, para se alimentar, limpar animais, não é isso? Isso é o que é idealizado ou fantasiado. Porque, gente, eu vou ser muito sincero com os amigos. Na década de 80 e 90, que eu era bem assíduo nisso, eu nunca, vejam bem, eu nunca rachei lenha para fazer fogueira no mato. Nunca. Eu nunca fiz kindling para iniciar fogueira no mato. Eu nunca fiz feather stick para iniciar fogueira no mato. Por quê, gente? Porque na minha época, e as pessoas do meu convívio que iam comigo, que eu encontrava no mato, que eu conversava a respeito, ninguém nunca fez isso. A gente no mato, a gente pega a serrapilheira é o que cai das árvores, tá? Vai desde folha, microgravetos, galhos, tronquinhos, isso é a serrapilheira de uma mata, tudo que cai no solo ali. A gente pegava isso para iniciar o fogo. Pegava gravetos maiores para avivar esse fogo, e se queria um fogo a noite inteira, a gente procurava tronquinhos caídos, galhos grossos caídos, e simplesmente ia achegando aquilo ao fogo. Uma parte ia sendo consumida, você chegava o tronquinho para frente. Então, na minha época, ninguém cortava tronquinho, galho para fazer fogueira. Tá? Ninguém fazia feather stick para iniciar a fogueira. Ah, Cabral, mas isso em que região? Olha, na minha região que eu moro, na região do meu pai e tal, a região do meu pai é uma região de Mata Atlântica, tá? Eu moro numa região de transição, de Mata Atlântica para Cerrado. E era prática usual, gente. Ninguém fazia foguinho para fogareirozinho, para pôr latinha, não existia isso. E por que eu estou mencionando esses detalhes? Porque a idealização que se faz dessas facas, ou do uso dessas facas, é nessa situação idealizada, que você vai fazer um abrigo, você vai fazer uma jangada, você vai fazer uma cama suspensa, porque o solo da mata é muito perigoso e tal, e você precisa cortar lenha para sua fogueira, e você... Gente, isso é uma situação idealizada, porque, vamos ser sinceros, peguem o histórico de diversas pessoas que sobreviveram no Cerrado, mas isso é menos, mas em região de mata, quer seja amazônica, Mata Atlântica, o Parque do Rio Doce aqui, se alguém for no Parque do Rio Doce, sair das trilhas e embrenhar naquilo, a pessoa vai se perder ali, tá? E aquilo é Mata Atlântica pura. 99,9% dessas pessoas que sofreram um acidente de um avião, normalmente mono ou bimotor, um acidente de balsa num rio, entraram numa mata e se perderam, 99,9% dessas pessoas não tinham sequer um canivetinho no bolso. Essas pessoas variam desde quase bebês, crianças infantes de 3, 5 anos, até pessoas idosas de 80 e tantos anos. Essas pessoas sobreviveram na mata entre 3, 5, 10, teve caso não muito distante agora de um piloto que passou quase 30 ou 36 dias na mata. Então, gente, essas pessoas não tinham nada dessas facas com ela e sobreviveram.
Outra coisa, a pessoa pensa, ah não, eu numa questão de sobrevivência, eu vou fazer armadilha para pegar paca, pegar cutia, pegar coelho, pegar preá e tal. Gente, olha, vamos a alguns detalhes aqui. Um ser humano adulto, um homem adulto, vamos colocar um homem adulto, entre 70 e 80 quilos, sedentário, ele gasta por dia entre 2.000 e 2.200 calorias, certo? Então imagine você numa condição de estresse, medo, num ambiente completamente adverso, desconhecido para a maioria, assustador, seu dispêndio de caloria é ainda maior. Você não tem alimento. Água, se você der sorte, está numa mata atlântica, você vai achar uma fonte de água se você se esforçar um pouco, mas não é tão fácil assim também não. Mas alimento, você pode passar 20 dias sem alimentar de nada, e você fica relativamente bem, a não ser que você já tenha um problema metabólico sério e tal, ou já seja aquela pessoa que é pele e osso, tá? Mas você tem reserva de onde tirar. E tem outro detalhe também, a pessoa fala assim, então você só perde peso. Não, na verdade, nos primeiros 4, 5 dias, seu organismo perde muito peso rapidamente. Mas aí o organismo é inteligente, ele vê que a situação está de privação, ele entra em modo de segurança. Então você passa a gastar menos caloria por dia, tá? Mas mesmo gastando menos caloria por dia, numa condição real que eu estou falando, você vai perder peso e tal. Você vai gastar energia para fazer um abrigo, para fazer uma cama suspensa. Você está com medo do solo? Faça uma fogueira. Inseto, animal peçonhento, normalmente não vai chegar próximo da fogueira, gente. Ah, eu não tenho condição de fazer fogueira. Suba numa árvore e durma enganchado. Porque a energia que você vai despender para fazer uma simples cama suspensa, gente, e olha que eu estou contando que você vai usar cipó para fazer isso, porque você não vai se perder numa condição ideal tendo não sei quantos metros de paracorde. Essas pessoas se perderam na realidade, elas tinham a roupa do corpo e olhe lá, tá? Então, se você quiser dormir longe do solo, você vai dormir enganchado numa árvorezinha, não precisa ser uma árvore alta. Uma árvorezinha, você dorme enganchado ali, você já fica longe do solo. Você vai estar exposto a animais que ficam na copa das árvores, outros tipos de insetos, morcegos que passam por ali para comer uma fruta, alguma coisa assim. Mas vamos dizer que o risco é menor, já que você está com medo, apesar de que cobra sobra em árvore, mas se ela subir na árvore, ela também vai subir na sua cama suspensa, tá? Então não idealiza muito isso não. Ah, eu preciso... Por que eu estou falando isso? Porque você gasta uma energia desgraçada para fazer um trem desse e não tem alimento. Você está tirando do seu corpo e não tem como repor. Ah, mas eu vou fazer armadilha para pegar... Gente, em condições idealizadas, você vai fazer armadilha para pegar preá, paca, tiu, tatu, o diabo a quatro. Em realidade, se você der sorte, você vai achar um cursozinho d'água, vai botar uma camisa no fundo ali do riacho, se achar uns insetos, joga por cima, e aqueles barrigudinhos, gupe, filhotinho de acará e coisa que chegar ali, você com a mão você empurra para a terra e vai comer aquilo. Esquece, você não tem anzol para pescar peixe, você não vai fazer anzol de espinha, de nada, não viaja na maionese. No máximo que você vai ter um barrigudinho para comer que você empurrou com a mão para a margem. Ah, e as outras caças? Caça? O máximo que você vai comer é inseto ou larva. Você não vai pegar a caça, você vai fazer armadilha, você vai ter um gasto calórico para fazer armadilha. Ah, mas eu faço rapidinho uma armadilha assim, tá jóia. Mas você põe armadilha em qualquer lugar, primeiro você vai ter que achar uma trilha do animal. Segundo, só a trilha não é o suficiente, você vai ter que normalmente achar uma toca, um local de descanso do animal. O gasto de energia para procurar isso, gente, não compensa a chance de sucesso. Nós estamos falando de realidade, nós não estamos falando de fantasia. Então, se você conseguir alimento, você vai conseguir inseto, larva, no máximo, assim, na melhor das boas vontades, se você achar
ninho de pássaro, que é difícil, normalmente a maioria fazem os ninhos lá no alto das copas. Talvez pequenos répteis, tá? Se você conseguir pegar, é isso. Sua alimentação vai ser basicamente isso. Com sorte, se você der azar, nem isso. E aí você vai pensar, você vai carregar 460 gramas numa condição dessa? Cabral, 460 gramas, com 2 dias já está pesando uns 4,6 kg, né? Tal. Então, vamos deixar a Votan para lá. Vamos usar a Condor aqui. Mas a Condor pesa 280 gramas. Isso é um peso arretado. Aí, depois de uns dias, isso aqui também complica, tá? E veja bem, você vai rachar madeira numa condição de sobrevivência que você está com falta de energia. Você rachar madeira, você sempre está correndo o risco dessa faca resvalar e ir na sua perna, na sua mão, no seu braço. Você vai arriscar uma ferida numa condição dessa? Se você já deu a sorte de estar íntegro fisicamente, você vai arriscar uma ferida entalhando alguma coisa? Não vai, gente. O bom senso diz que não. Para que você quer uma faca numa situação dessa? Para cortar um inseto, para tirar as pernas, para talvez abrir um abdômen, se você der a sorte de pegar um réptil, para eviscerar, para tirar o couro, para cortar fruta, cortar vegetal, porque às vezes você não tem uma água imediatamente à mão, mas você tem uma série de folhagens que, se você conhece um pouco, você pode usar para mastigar, porque uma folhagem, gente, em média, ela tem entre 70% e 88% de umidade. Então é uma boa fonte de água. Até capim. Você pode mastigar capim para tirar água, caso você não ache uma fonte de água. Então você precisa de uma faca dessa para cortar esse tipo de vegetal? Cabral, mas e tubérculo? Eu conheço planta, eu conheço tubérculo. Você precisa realmente de uma faca desse tamanho? Uma dessa aqui não resolve o seu problema, você afiando uma estaca e cavar o solo com a estaca? É gasto de energia, mas se você sabe que ali tem um tubérculo que vai te dar água e pode te dar alguma proteína e vitamina, é quem vai resolver seu problema. Tá? Outro detalhe, gente. Uma faca de sobrevivência, qual é o pré-requisito básico dessa faca? Básico, o mais básico de todos. Aí alguém pensou aí, racha lenha. Não, gente, o pré-requisito básico dela, para ser uma faca de sobrevivência, é que ela esteja 100% do tempo na sua cintura, no seu peito, nas suas costas, ou seja, que ela esteja atada a você. Dentro de um avião, qual piloto vai te deixar entrar com isso aqui na cintura? Viajando de carro com a família, quem vai estar com isso aqui na cintura? Numa balsa cheia de pessoas, no Amazonas talvez, mas vamos dizer aqui na região sudeste que o pessoal está mais acostumado com a civilização urbanoide. Quem vai te deixar ficar andando com isso aqui na cintura? Mesmo essa Condor, essa Condor Rodan, que é menorzinha, quem vai te deixar ficar andando com isso na cintura dentro de um carro, numa balsa, num avião? Ou andando, sem que isso chame a atenção de um guarda florestal e tal, antes de você se perder? Essa daqui, com uma bainhazinha dessa daqui, você passa no cinto e enfia dentro do couro, a maioria nem percebe, ou quem perceber, tá nem ligando para essa porcaria que você está usando. Agora, caso você se perca num acidente, num passeio, numa coisa, essa faca, quase 100% de certeza, vai estar com você. Vai estar no seu cinto, no seu bolso, até no seu pescoço, se você quiser, pelo tamanhozinho dela. Então, essa daqui vai cumprir o pré-requisito básico de uma faca de sobrevivência: estar com você quando você precisa dela para sobreviver. Cabral, mas é uma faca frágil. Comparado com as outras, eu tenho que concordar que é uma faca frágil.
Mas isso é uma faca para derrubar árvore? Não. Nós já vimos que numa condição de sobrevivência, para que você quer derrubar a árvore? Ah, Cabral, mas ela não dá para cortar torinha nem galho. Para que você quer cortar um galho? Eu já te falei que a gente não usava fazer isso para fazer fogueira. Ah, Cabral, não dá para cavar o solo. Quem disse que você vai cavar o solo mesmo com aquelas facas? Você vai detonar o fio dela se você não tem forma de repor? Ou de repor de forma eficiente? Ah, eu uso pedra de rio. Esse povo está vendo muito filme, muita situação idealizada. Vai tentar afiar uma faca numa pedra de rio, onde você não pode se machucar em hipótese alguma. Tá? Você precisou cavar? Você pega um galho, faz uma pontinha nele, que é facílimo com essa faca, usa ele como uma picaretazinha e você escava um buraco atrás de um tubérculo. Tá? Então, gente, essa aqui para mim seria a minha faca de escolha de sobrevivência real, em termos reais, falando realisticamente. Em termos de idealização, não. Em termos de fantasia, não. Tá? Mas em termos realísticos, do dia a dia, do que é verdade e não fantasiado ou idealizado, essa aqui provavelmente estaria comigo 100% do tempo. Então, provavelmente seria esta faca que eu teria para me ajudar a sobreviver. Para fazer abrigo, não, nada disso. Para cortar alimento, às vezes retirar um espinho no pé, na mão, tá? Cortar inseto, cortar larva, folhas, tá? É para isso que uma faca serve em condição real de sobrevivência, gente. Porque se você começa, mas eu vou estar com 20 metros de paracorde, eu vou estar com não sei o quê. Isso em condição idealizada. Como eu falei, 99% das pessoas, 0,9%, que se perderam não tinham nada. Tá? Nada. Elas mal tinham a roupa do corpo, muitas vezes nem o calçado. Então, gente, a gente tem que fazer uma distinção clara entre o que a gente programa, o que a gente pretende, idealiza que vai acontecer, ou quando a pessoa extrapola e fantasia no que vai fazer. Eu vou fazer uma casa da árvore para sobreviver. Vai porcaria nenhuma, gente. Você morre antes disso. Vamos ser sinceros. Para com esse tipo de fantasia, seja realista. Sabe quando é que uma faca dessa pode ser usada numa condição real de sobrevivência e você vai estar portando uma dessa? Num caso semelhante ao meu, enchente. Você precisa dela para sobreviver à enchente? Não. Eu preciso de uma faca robusta como essa, como precisei, para arrombar porta e janela para tirar animal que ficou preso dentro de casa. O animal ia morrer ali, porque os donos saíram, largaram o animal, ou por desleixo, ou porque acharam que a coisa ia ser rápida. Normalmente não é. E isso foi em enchentes passadas, porque nas últimas, felizmente, pelo menos aqui perto de casa, isso não tem acontecido. E o fato de estar toda hora passando um barco com pelo menos um membro do Corpo de Bombeiro ou da Polícia Militar, em boa parte resolve isso. Mas eu, pessoalmente, já arrombei 2 janelas para tirar cachorro, porque eu ouvi latido, isso na enchente de 87, 85, não sei. Eu, pessoalmente, arrombei janela com faca para tirar cãozinho que estava em cima do colchão boiando. Tá? Eu usei faca minha porque meus vizinhos saíram, o SAI, que é o serviço de água daqui, cortou a água, e aí meu vizinho tinha água na caixa dele, mas a caixa dele, a tampa estava amarrada com fio de arame, liso, que é duro, aquela porcaria dura. Sabem quem cortou um fio de arame desse? Aquela porcaria, entre aspas, de faca da Tramontina, a Commander 1. Acho que é a Commander 1. Foi ela que cortou na pancada o fio.
Não detonou o fio de arame liso, não detonou o fio dela. Tanto é que depois dessa experiência, a região do ricaço dela aqui, eu fiz um fio rombudo nele, justamente para isso, para não detonar o fio, porque, lógico, detonou o fio um bocado, mas não quebrou, não causou um dano sério no fio. E eu consegui romper o fio de aço liso, fio de arame liso, perdão, que é aço, obviamente, para destampar a tampa, para puxar água para casa daqui de casa, porque estava sem água. Depois eu repus para o vizinho usando a bomba. Tá? Então essa é uma situação muitíssimo específica. Eu acredito que numa situação de um deslizamento de terra, você usaria uma faca dessa para, não digo cavar, mas pode ser usado. Mas, por exemplo, se você precisar forçar uma janela para tirar alguém porque a porta ficou obstruída, ou se precisar arrebentar uma parede, eu acho que uma faca dessa aqui dá conta. Você batendo com a espinha dela, é lógico, você não precisa bater com fio, mas você consegue arrebentar uma parede, se for preciso, para tirar uma pessoa de um quarto, ou forçar tábuas de um barraco para tirar uma pessoa. Mas isso é uma condição muito específica, que você vai levar a faca para aquele ambiente onde está ocorrendo a coisa. Dificilmente você vai estar na sua casa, vai ser pego por um deslizamento, preso num quarto e vai estar com a faca à mão. A faca normalmente vai estar guardada em outro quarto e tal, tá? E aí você pode usar outras ferramentas. Eu estou falando algo que você vai ter contigo. Nessa situação muito específica urbana, de enchente, de deslizamento, até de um acidente, você vai estar com a faca porque você pegou para ir até o local, para ver se é possível ajudar. Aí ela tem a sua função. Agora, nessa visão da maioria das pessoas de ambiente ao ar livre, que você vai se perder, sofrer um acidente ou qualquer... Você acha que você vai estar com uma faca dessa na cintura? Quando isso acontecer, tomara que nunca aconteça. Porque uma coisa é você idealizar o que você vai fazer, outra coisa é você ser capaz de fazer isso. Ah, Cabral, mas eu treino para isso. Você treina a passar fome? Você treina a ficar 10 dias sem comer nada, desesperado de fome? Porque você está contando que você vai fazer armadilha, pegar animais? Não vai. Não vai. Condições reais você não vai. Se você conseguir isso, você é um dos caras mais sortudos do mundo. Independe da técnica que você está usando. Tá? Eu estou falando em termos reais. Não estou falando em termo idealizado. Ah, mas eu vou levar um estilingue que eu vou caçar preá e tal. Gente, eu estou falando... Você vai estar com o estilingue no bolso o tempo inteiro? Uma faquinha dessa você pode estar. E olha que eu estou falando em faca. Canivete seria ainda mais fácil. Porque o canivete você pode ocultá-lo 100%. Uma faquinha dessa aqui fica semi-oculta. Mas na minha experiência pessoal, não chama muito a atenção das pessoas, não. Tá? Ninguém se incomoda muito, não. Pelo menos na cidade do porte da minha. E olha que eu não costumo usá-la na cintura. Isso é quando eu vou num churrasco, um troço assim, tá? O canivete, esse é tranquilo. Eu levo para o supermercado toda vez que eu vou para cortar inhame, para provar uma laranja, para limpar um pouco uma cabeça de couve-flor, tá? Uma série de coisas. Ninguém nunca se importou, pelo contrário. Normalmente, hoje em dia tem muito homem fazendo compra, mas normalmente o público-alvo maior desse tipo de coisa são mulheres. Olha, ele traz a faquinha de casa, fala faquinha para um canivete. Ele traz a faquinha de casa, é muito mais prático, que a pessoa vai testar um inhame, ela bate ela na quina da banca, perde um terço do inhame ali para ver se o inhame tá bom. Eu corto a pontinha dele, eu sei se ele tá bom ou não, volto para a banca tranquilo. Quero provar uma laranja para ver se está ácida igual eu gosto, corto a laranja ali e provo. É para isso que serve o canivete para mim. Nunca ninguém ficou desconfiado, assustado ou horrorizado por causa de um canivete, mesmo às vezes usando um canivete maior. Então, ao menos na minha cidade, isso é tranquilo. Então, qual a chance de você estar com uma faca dessa na cintura numa real situação de sobrevivência? Eu diria que é próxima de zero.
tá? É próxima de zero. Porque eu não conheço ninguém que ande com uma faca dessa na cintura 100% do tempo. E o acidente normalmente ocorre quando você não está preparado. Não é interessante isso? Então é mais fácil você estar com essa faquinha à mão, ou na cintura, ou no bolso, ou na bota, ou onde você quiser. Sem quiser, não entendam mal isso não, tá, gente? A intenção não foi essa não. Ou uma faca desse tipo. Então essa é a bronca, que pelo visto o Daniel Negri tem a mesma bronca que eu, da aura que envolve essas facas. São facas boas? São facas excelentes. Para cortar, essa aqui nem tanto, tá? Essa aqui é uma faca de alavanca. Tem um fio que vocês viram que é excepcional, rapa cabelo brincando, pega um fio agudo e mantém. Sinal de que o 52-100 da corneta nessa Votan tá muito bom. Essa 1075 pega um fio agudo e mantém. O 1075 da Condor nessa Rodan tá muito bom. E o 14C28 nessa 1082 tá excepcional. Tá excepcional. Porque ela trabalha com o fio, gente, de 10 graus. Que está com 61 de dureza. Então o fio dela está com 10 graus de cada lado. Falei 15, 20, 10 graus. Mas essa seria a minha escolha para uma faca de sobrevivência, pelo simples fato que ela atenderia o mais primordial requisito de uma faca de sobrevivência: estar com a pessoa quando ela necessita de uma faca. E para que eu vou necessitar de uma faca para sobreviver? Para fazer abrigo? Para fazer cama suspensa? Para fazer cadeira? Para fazer mesinha? Para fazer cuxa? Para fazer não sei o que? Não. Eu preciso de uma faca dessa para fazer um espeto afiado, para cortar folhagem, cortar frutas, cortar insetos. Talvez eviscerar um barrigudinho, uma carazinha, um crustáceozinho que eu consiga achar num cursozinho d'água, se eu achar um cursozinho d'água. Cortar planta para mim esmagar e tirar água, ou mastigar e tirar água. Essa é a realidade do uso de uma lâmina. E se você for aquele cara mais sortudo do mundo, e perto ali do seu acampamento, você resolveu armar uma armadilha simples de queda de tronco, queda de pedra, e pegou uma preazinha, um rato, você vai usar essa faquinha para eviscerar aquilo, jogar na fogueira e comer. Ah, eu não tenho fósforo, não tenho isqueiro. Pederneira, gente. Tá, você pode andar com uma pederneira no bolso 100% do tempo. Ou um ferrocério. Pederneira não. Ferrocério. Você pode andar 100%, mas é mais prático você andar com isqueiro, tá? É mais prático você andar com isqueiro. Ah, mas a Mata Úmida... Ô, gente, vocês andam viajando demais. Vocês estão confundindo Mata Atlântica e Mata Amazônica com mata de altitude úmida. São coisas diferentes. Às vezes a vegetação é diferente, igual em uma boa parte, mas a umidade de tudo, uma mata coberta de musgo e coisa, não é a mesma coisa não, tá? E serrapilheira, você tem serrapilheira de galhos, às vezes a parte do galho que está em contato com o solo está úmida, mas ele é um galho maior, ele tem vários galinhos que estão acima do solo e não estão úmidos. Então essa viagem que, eu preciso cascar a madeira para pegar o cerne seco, aqui ó, quem faz isso muitíssimo bem, às vezes até melhor do que essas duas. Pequenininha, fácil de manusear para você retirar as camadas externas de um galho, de um tronquinho. Ah, mas ela não racha lenha. Será que não? Porque nada me impede de procurar uma madeira seca um pouco mais dura, fazer uma cunhazinha com ela, fazer um entalhe na madeira em cima, botar a cunhazinha de madeira com uma pedra ou um outro troquinho e bater naquela cunhazinha para a cunha rachar a madeira. Não ofereço risco para minha faca, não ofereço risco para o meu fio,
e racho a madeira. Não sei para que eu vou querer rachar uma madeira, mas se for absurdamente necessário, eu consigo fazer. Outra coisa, essa faquinha aqui me permite cascar um coco, uma fruta mais dura, e se for o caso de eu precisar por muita fome, eu consigo derrubar uma palmeirazinha com essa faca. Fazendo shopping? Não. Mas um batone controlado e tal, para derrubar uma palmeira, não é difícil. E com essa faquinha eu retiro o palmito dela, corto o palmito e consigo comer. Ou in natura, né? Se tiver muito fibroso e eu tiver acesso a fogo, eu consigo cozinhar esse palmito e comer. Então eu não preciso dessas facas enormes para fazer isso. Essa faquinha faz. Sem risco para a faquinha e sem risco para mim. É o mais importante. A última coisa que eu posso é me machucar numa situação que eu preciso sobreviver. Tá? É a última coisa que eu vou pensar. Ou vou permitir que aconteça. Aqui eu tenho uma empunhadura que eu fecho completamente a mão sobre ela, tenho todo o controle. Por melhor que seja essa empunhadura, se eu inventar, porque eu vou inventar, a não ser que eu tenha muito controle, de usar essa faca para fazer um shopping e coisa, isso resvalar e me cortar uma perna, um pé, um braço, não precisa ser corte feio não, gente. Um furinho no dedo já me atrapalha em questão de sobrevivência, tá? Então, era essa visão que eu queria dar, porque fica parecendo que hoje em dia a pessoa, para fazer fogo, tem que rachar lenha com faca, tem que diminuir, fazer kindling de madeira para enfiar num fogareirozinho desse tamanhozinho. Eu nunca usei isso, gente. Quando muita gente tinha uma marmitinha para ferver água, cozinhar alguma coisa, se você fosse muito chique, dos muito chique, quando você fosse pescar, você levava um bule para coar um café. Aí com 3 galhos você monta uma forquilha. O bule normalmente você usa um cipó, se ele fosse daqueles mais chiques, ele já ia com uma correntinha que a gente chamava correntinha de piquenês. Aquela fininha, que das cidades pequenas antigas, que muita gente tinha piquenês, usava para passear com os cachorrinhos. Porque lá na década de 80, final de 70, não tinha essas guias de nylon, não, era correntinha. Então você usava a correntinha para pendurar o bule em cima da fogueira, não era fogareiro, assim, era fogueira. Tá? Então, gente, eu não estou falando que está errado quem faz isso, né? Eu estou falando como acontecia na minha época, na minha experiência, e das pessoas com as quais eu compartilhava isso. Tá? Eu encontrava gente no mato assim, Cabral, quando é que você ia no mato cortar lenha? Quando minha avó precisava de lenha para o fogão, a lenha dela, na roça. Até na cidade, gente, para falar a verdade, o vô já trazia a lenha da roça. Eu só tinha que partir a lenha com machado para colocar no fogão a lenha. Então eu nunca pensei em partir lenha com faca. Nunca passou isso pela minha cabeça. Precisava partir lenha para o fogão a lenha, eu pegava o machado de partir lenha, porque tem essa especificação. O machado de partir lenha, ele é mais rombudo, ele tem uma anatomia mais larga, porque o efeito de cunha dele é maior. O chamado machado de derrubada, que é o machado que você usa para derrubar a árvore, a anatomia dele é mais para penetrar na árvore. Então até nisso tem diferença. Eu já rachei muita lenha, gente, era divertido. Criança, né? 12 anos, 13 anos, gostava desse troço. Ô vó, preciso de lenha pro fogão? Ia lá pro fundo do quintal ou lá na roça, botava em cima do tarugo de tronco que tinha lá, servia de base e rachava. E aí vinha todo satisfeito com um carrinho de mão, trazendo aquela quantidade de lenha para botar no pé do fogão. Era a única situação que eu rachei lenha na minha vida para fogo. Ou seja, rachei lenha cortada. Eu nunca fui para o mato cortar árvore seca, verde, tanto faz, para trazer lenha. Normalmente o vô já trazia, né? Trazia no carro, botava no quintal ou lá no pátio da roça, e a gente rachava a lenha para levar para o fogão, usando machado.
Nunca usei faca para rachar lenha para fogo, tá? E o fogo era no fogão a lenha, tá? Só para deixar claro. Quando eu fiz fogueira, é o que eu falei, usava serrapilheira fina para iniciar, graveto para avivar o fogo, depois galhos mais grossos para esse fogo pegar nele, e depois ia chegando tronquinho de lenha de árvore no fogo. Podia ser um tronco de 2 metros, 3 metros, você arrastava ele, botava no fogo, aquela parte queimou, você puxava ele para frente, e assim que funcionava, e ficava a noite inteira, tá? Então, gente, essa é a minha visão sobre facas de sobrevivência, quando elas são úteis e como elas são úteis. Elas são úteis quando estão com você, só nessa situação. Você pode ter a melhor faca de sobrevivência do mundo, se quando você precisar ela não estiver à sua mão, vale de quê? Nada. É como o pessoal costuma brincar. Mais vale um acerto de uma bala 22 do que um raspão de uma .50. Porque se ela pegar só de raspão, ela vai só queimar a pele onde ela passou, por mais destrutiva que ela seja. Já o impacto de um 22, meu amigo, mesmo que ele não pegue num ponto de incapacitação instantânea, nós estamos falando basicamente do lábio superior até a raiz do nariz, metade da testa e entre os olhos, ou para incapacitação instantânea, é isso, ou na coluna espinhal, tá? Para incapacitar instantaneamente. Do que um raspão de um 357, um .40, um 45, um tiro próximo de um 45, não adianta de nada. Você pode assustar o sujeito e ele borrar as calças, mas você não fez nada com ele, tá? Então, numa situação de sobrevivência, é preferível que você tenha isso aqui à mão, ou algo semelhante, do que idealizar ter isso e não ter na hora que você realmente precisa. Essa é a minha visão, essa é a minha experiência. Tô certo, tô errado? Não importa.